Fala aí, galerinha, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais da Leva Financial Morning Call, nossa primeiríssima informação do dia. Hoje, terça-feira, nosso 28º dia de fevereiro de 2023, último dia do mês de fevereiro, fechamento das carteiras, muita mudança que a gente tem no final do pregão, né? A famosa mudança das carteiras, né, de investimento. A gente tem informação do Petax, tem um pouco de tudo para o mês de hoje e é natural que a gente comece o dia mais muted, né? Com um preço um pouco mais tímido, um comportamento um pouquinho mais tranquilo de preço, e aí depois as coisas vão se agitando até chegar o fechamento do pregão de hoje, tá? Olha, nesse exato momento são 7 horas e 30 minutos, 7h30, eu estou gravando esse Morning Call, porque daqui a pouquinho eu vou ter que tocar para o aeroporto e estou indo para Porto Alegre, então estou deixando o Morning Call gravado aqui com vocês, então cheguei um pouco mais cedo ainda na Eleven, cheguei aqui hoje 15 para as 7 da manhã, para me antenar tudo, deixar tudo preparado aqui, etc, para poder fazer uma boa viagem. E aí o Morning Call de hoje a gente destaca primeiramente, né, os mercados no mundo, com a espera aí do fechamento de mês, e todo mundo muito de lado porque estão esperando os dados de inflação lá na Europa, principalmente, os Estados Unidos também, evidentemente, e com a gente tem aí a aceleração da inflação recente na França e na Espanha, que fez com que os investidores aumentassem um pouquinho mais, no caso para 4%, a taxa de juros lá no Banco Central Europeu. Tá? Lembrando que a taxa final dos Estados Unidos continua extremamente elevada. Né? Então a gente está aí com essa preocupação. O futuro americano nesse momento, 7 horas e 31 minutos desta manhã, está estável, está caindo 0,01. Petróleo sobe 0,70, o Brent 1,18, o WTI. O minério de ferro lá em Dalian, com vencimento para maio desse ano, cotação em dólar, subiu hoje, depois de 4 dias seguidos de queda, subiu 0,45%, bom movimento. Inclusive, ontem a gente lançou um long short aí, colocando Vale na ponta long. Acho aqui que vai dar bom esse long short. Estou achando mesmo, de verdade, tá? Então, eu acho que tem um pouco desse movimento do mercado global, tá? E que a gente vai ter que monitorar. A Ásia Pacífico fechou um terreno positivo majoritariamente, alta de 0,08 para Tóquio, queda de 0,79 para Hong Kong e alta de 0,66 para China, tá ok? Joropinha praticamente estável, mas levemente no terreno negativo, tá? Queda de 0,43 Londres, 0,13 Paris, 0,06 para Frankfurt na Alemanha. E esses movimentos ele tem a ver bastante com essa espera de dados, novos dados de inflação, de atividade econômica. É o que está hoje incomodando o investidor global e é uma parcela importante do mecanismo que a gente entender o futuro caminho dos preços aqui no mercado brasileiro, é entender um pouco desse ritmo de taxa de juros do Banco Central Europeu, Banco Central japonês e, sobretudo, Banco Central nos Estados Unidos, algo que a gente já vem falando bastante. Como hoje é fechamento de mês, diante de um fevereiro bastante conturbado, ainda com uma vol elevada, e dados, né, de fevereiro, no caso, que saíram em fevereiro referente ao mês de janeiro, dados mostrando resiliência da inflação, né, nos Estados Unidos principalmente, toda a preocupação aí com política monetária e que pode aí manter o ritmo de desaceleração nos mercados, tá? Então essa é a pauta principal aí para hoje em termos de mercado internacional. Em termos de agenda econômica, turma, temos a relação dívida-PIB, resultado primário, resultado nominal do setor público, medido para o mês de janeiro. Temos um índice de estoques do atacado nos Estados Unidos, tá? Esses 9,5 relação dívida-PIB, 10,5 estoques no atacado nos Estados Unidos e 11 horas o índice FHFA, índice de preços de casas, importante
que vendas de casas já existentes tem caído bastante, eu mostrei no último domingo com a FI. Depois um índice importantíssimo de PMIs, que é o que vão dar a trilha, vão dar aí as dicas do indicador tanto antecedente como coincidente de atividade dos Estados Unidos. Esse dado PMI de Chicago sai 15 para o meio-dia. Depois, ao meio-dia, tem a confiança do consumidor, que esse é o dado certamente mais importante aí. E mais tarde, à noitinha, 10h30, vamos conhecer aí o PMI de manufatura oficial da China, referente ao mês de fevereiro, tá? Meu amigo, bastante dado aí para ser acompanhado hoje nesse último dia útil de fevereiro. Vamos dar uma olhada no gráfico do índice Bovespa. A gente não tem nenhuma novidade aqui, além desta formação de consolidação, de muitas falhas, né? Ele ameaça cair, sobe, ameaça subir, cai. A gente abriu bandas de Bollinger, então eu diria que dado a esses movimentos muito erráticos, eu diria que para hoje seria maravilhoso aí o índice Bovespa para recuperar um pouquinho, porque daí ele sinaliza um fundo dentro desses fundos um pouco maiores, né? Para tentar voltar a se aproximar da média móvel 200 períodos e estreitar um pouco mais das bandas de Bollinger. Mas o jogo está muito em aberto, né? A gente pode voltar aqui para essa região de suporte aqui nas imediações de 104.200, 103.800, também não veria muito problema aí para essa combinação, tá? É mais da questão da periodicidade conflitante, né? O gráfico semanal repara que a gente está pousado, né? Então estamos sobre a média móvel 200 períodos. No gráfico diário a gente trabalha um pouco abaixo e essa periodicidade conflitante deve permanecer para o mês de março também. Isso foi pauta do último domingo com a FI. Eu sugiro que você assista, porque eu falei isso de maneira um pouco mais completa. Mas para hoje, especificamente, eu acho que o mercado internacional foi isso que eu falei. E, claro, no âmbito local, é de se esperar um pouco mais do fechamento das curvas. Tá? Ontem a gente teve um pouco mais alívio do prêmio de risco, as curvas, taxas de juros futuros, elas começaram a aliviar um pouco mais com o anúncio de que o governo vai voltar, vai reonerar, né, o preço dos combustíveis de maneira um pouco mais faseada, privilegiando mais a desoneração, para o lado da desoneração, o etanol, né, e pesando um pouco mais sobre os combustíveis fósseis, tá? Então, o ágio dos combustíveis vendidos nas refinarias para distribuidoras da Petrobras margem, inclusive para reduzir preços domésticos, né? Essas são palavras aí do ministro Haddad. A gente tem aí um colchão, sem sombra de dúvida, o resultado da Petrobras vai vir muito forte. Então, vamos usar esse resultado, vamos usar o lucro da companhia para fazer política. O tal do fundo de estabilização, para mim, ele funcionaria se fôssemos um país onde a gente pudesse usar o Estado não para fazer política e dos seus próprios interesses, mas sim para fazer investimentos e usar o Estado como política de longo prazo, né? O Brasil é uma máquina de querer dar cavalos de pau nas estruturas básicas da nossa economia, e essa é mais uma delas, né? O que é ruim, porque o longo prazo nunca vai chegar no Brasil, porque todas as estruturas que são medidas que levam tempo para maturar são alteradas a cada 4 anos, né? E por isso o efeito fiscal gigantesco, crônico, como a gente tem hoje. Mas é isso, vamos lá tratar mais uma vez disso, né? O efeito fiscal, lá atrás, com Bolsonaro, que zerou a alíquota, né, do imposto, fez a redução do preço dos combustíveis, agora a reoneração. Isso provoca uma inflação no curto prazo, mas isso é desinflacionário lá na frente, né? E portanto, tem uma estrutura fiscal favorável de responsabilidade, é uma vitória do Haddad isso, tá? E a gente tem que entender aí de que maneira o governo, principalmente a Gleice ali, que está em cima, é a mais contribuidora para gerar ruídos, né? E que pode contaminar o Lula, certamente. Então, o efeito fiscal é positivo, os juros ontem caíram, é esperado que isso aconteça hoje e que, portanto, pode, inclusive, dar uma acomodação no câmbio para a gente no dia de formação da Petax,
a depender também do ritmo do mercado internacional. São essas as informações para o nosso Morning Call de hoje. Eu desejo a vocês um excelente dia, ótima terça-feira. Amanhã eu não faço Morning Call, tá? Amanhã não tem Morning Call, porque no horário do Morning Call eu vou estar dando uma palestra lá em Porto Alegre, tá bom? Um grande abraço, bom dia e até quinta-feira. Tchau.